Seja bem-vindo, esse é mais um Veritas Cast. Com alegria, nós estamos juntos novamente. Quero acolher você que está junto conosco. Mais um dia, mais um episódio. É uma alegria. Compartilhe já esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos. Se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda. Você é muito bem-vindo aqui. E queremos também chegar em mais pessoas. Então nós precisamos da sua ajuda para isso. Você já me conhece. E hoje estou com esses irmãos queridos aqui. Quero passar a palavra para eles. E hoje, esse episódio de hoje está bem especial. Um irmão que podemos dizer que é do exterior de Musamin. Bem longe. Bem longe de Musamin. Então, esse episódio está muito legal. Fique com a gente. Você não tem muita coisa aí boa e de Deus. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um Veritas. Hoje, como meu xará falou, está especial, com a presença do fundador da comunidade Desperta, é isso? É isso. Se apresente para nós, meu querido. Olá, que bom estar aqui. O Léo esteve lá em casa esses dias, aí ele falou assim, gente, não se acanhe com o meu jeito não, eu sou quieto mesmo. Eu digo o contrário. Não se assuste, eu sou escandaloso mesmo. Mas é uma alegria estar aqui. Né? Eu disse assim, quem que você vai gravar o podcast? É com o Léo. Qual? Os dois. Os Léos, né? Os Léos, o Léo e o Léo. Mas é uma alegria. É isso mesmo, eu sou fundador de uma nova comunidade, né? Ou como nós conhecemos aqui, como as comunidades de vida, né? Sou fundador já há 7 anos, nós estamos caminhando. Esse ano completamos, agora em maio, 7 anos de história da missão do carisma aqui na Terra, né? Porque nós cremos que ele já existia. Aos poucos nós vamos falando mais sobre isso, mas a missão dele aqui neste mundo começou há 7 anos. Então, 7 anos que nós caminhamos aqui na Diocese, junto com a Diocese, em união com a Diocese, nesse processo formativo, nesse processo de discernimento, de entendimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, uma alegria estar aqui, uma alegria estar falando com você, que está nos acompanhando, né? E já amei estar neste lugar. Cheguei aqui, já olhei, eu fico encantado com esses estúdios, com essas coisas. Os meninos falam que quando eu vou nesse lugar, eu volto doido para casa. E é verdade, né? Muito bom estar aqui, que alegria. Meu querido, você é sempre bem-vindo, né? Obrigado. Como o Gabriel falou, eu participei do Desperta Cast, que é o podcast da comunidade Desperta, né? Olha pra você ver a responsabilidade nossa hoje. Nós temos um experiente na área aqui. Então, né? Feio pro nosso lado aqui. Na verdade é o contrário. Eu falei, parece que tá daí, eu tô acostumado a estar do lado de lá, agora do lado de cá a gente fica, meu Deus do céu. Mas assim, gente, esse pessoal é bacana demais. Vocês têm que conhecer a comunidade Desperta. É um pessoal 100% mesmo, eu estive lá. Foi uma alegria. Depois que você assistir esse, assiste lá, Desperta Cast. Não vai sair daí não, em nome de Jesus. Isso. Cara, sério, tem muita gente, tem muito convidado legal lá, né? Eu vi, tem os padres, né? Sim. Que, sempre o dos padres é o que eu mais gosto de ver. Né? Nós somos nos padres agora. O último agora foi o Padre Johnny, né? Foi o Padre Johnny. Marmota. Adoro. E, bom, pessoal, o Veritas, ele tem esse caráter formativo. Então, hoje a gente trouxe o Gabriel aqui para ele falar, já adiantando aqui, sobre as novas comunidades, né? Que é um tema que vem, creio que João Paulo II, né? Que Sim. deu o pontapé inicial, mas ela já vem lá do Concílio Vaticano II. E eu queria que você falasse para a gente, Gabriel, um pouco sobre essa questão das novas comunidades. Porque, assim, explicando, né, para o pessoal, justamente por esse caráter mais formativo, qual que é a diferença? Por exemplo, aqui a gente tem as nossas comunidades paroquiais, Sim. comunidades rurais, urbanas, né? São Benedito, Santo Antônio, Nossa Senhora e tal. É dessas comunidades que a gente está falando? Não. Eu creio que a diferença é um carisma, seria isso, Gabriel? Isso. É um carisma e a consagração de vida, né? Isso. E uma consagração de vida. Nós não só participamos de uma vida comunitária eclesial, né? Nós não só estamos inseridos dentro de uma paróquia. Estamos dentro da diocese, dentro da paróquia. Mas mais do que isso, nós somos chamados a consagrar a nossa vida a Jesus através do nosso carisma. Interessante, né? E essa questão do carisma, só para explicar também, não é algo obrigatório, né? Para entrar na comunidade você tem que passar por pelo processo vocacional. Processo, né? Isso. Ou seja, para que você
veja se é isso mesmo, né? Exatamente. Se eu estiver falando algo errado, por Não, favor, é isso. você me corrija. É um período de discernimento, de entendimento. Na verdade, as novas comunidades é uma realidade muito nova para a igreja, para o mundo. Então é algo assim, a igreja ainda olha com aquele olhar assim, nós também estamos conhecendo aquilo que são as novas comunidades. As mais velhas são Canção Nova e Shalom, que todo mundo conhece. São as comunidades mais velhas, comunidades que nós temos referências, né? Qual é a referência que nós temos de uma nova comunidade? Shalom e Canção Nova, que são as mais antigas, que têm estatutos aprovados, que têm aprovação pontifícia, né? Que é a aprovação do Papa, porque estão em mais de um país, né? Estão em vários países, tem um nível mundial, então eles têm aprovação pontifícia. Então a nossa referência que nós temos de comunidades é eles. Mas se nós pegarmos daquilo que a igreja já tem, né? Porque nós não estamos aqui para criar nada, mas para entrarmos naquilo que a igreja é. Se nós pegarmos aquilo que a igreja é, aonde estão as novas comunidades dentro da igreja? Nós somos uma associação privada de fiéis. Resumidamente, se você entende um pouco de Código de Direito Canônico, como é um podcast formativo, então, primeiro trazer isso. Dentro do Código de Direito Canônico, aonde nós olhamos para as novas comunidades? Associação privada de fiéis. Nós somos uma associação de fiéis, ou seja, pessoas que se reúnem com o intuito evangelizar. No fundo é isso, né? O painel de fundo das novas comunidades é isso. Porém, é uma novidade para a igreja porque as novas comunidades, elas aceitam, acolhem, abraçam todos os estados de vida. Então, dentro da comunidade nós temos celibatários, nós temos casados, nós temos pessoas solteiras, né, que ainda não encontraram seu estado de vida ou estão à procura de alguém para viver o matrimônio, né? Então nós temos pessoas que são casadas, nós temos o matrimônio e nós podemos ter também padres, clérigos, dentro de uma comunidade. Então ela acolhe todos os estados de vida, ela abraça todos os estados de vida. Isso não deixando de ser igreja. Não deixando de ser igreja, né? Então esta realidade é nova justamente por isso, né? Ela abraça esses estados de vida, tendo uma vida em comum, tendo uma vida comunitária, né? E esta é a grande chave de uma nova comunidade. Essa é a grande chave que as pessoas não entenderam ainda ou não sabem ainda de uma comunidade. É que ela abraça os estados de vida. Então, qual que é a maior missão das comunidades? É formar gente santa. Seja ela casada, seja ela celibatária, seja ela padre. Então, através de um carisma, né, o que é um carisma? É uma maneira específica de se viver o evangelho. É uma forma específica, uma forma particular, diz o documento da vida consagrada, né, do Papa João Paulo II, é uma forma particular de se viver o Evangelho. Então vocês vivem uma parte do Evangelho? Não, nós vivemos o Evangelho como um todo, mas de uma maneira particular. Ou seja, nós temos uma forma de viver o Evangelho. E esta forma de viver o Evangelho é um carisma, né? E é este carisma que nos determina como comunidade também. Ou seja, está na comunidade quem tem aquele carisma, quem pertence àquele carisma, quem pertence àquela forma de viver específica. Por isso nós temos o caminho vocacional, entende? Porque é uma vocação, é um chamado de Deus, é viver de uma maneira específica, como por exemplo alguém que é chamado ao seminário, alguém que é chamado a ser padre. Ele faz o vocacional no seminário, porque dentro do seminário ele vai viver de uma maneira específica. E varia de seminário para seminário. Não sei se você já percebeu isso, mas o seminário diocesano de Guaxupé, ele tem uma maneira de ensinar, de viver, de vida comunitária, diferente do seminário de uma outra diocese. Né? Entre aspas, a formação é a mesma, filosofia, teologia, né? Mas a maneira com que se vive isso é diferente. As novas comunidades da mesma forma. Então a comunidade ela tem uma maneira específica de se viver, que é o que nós chamamos de regras internas, direcionamentos, estatutos, e desta maneira específica de viver é que se resume. Quem é chamado a viver desta forma? Como eu vou saber se sou chamado? Vivendo, experimentando. Isso acaba sendo até bíblico, né? Sim. Tem lá, Cristo é a cabeça de um corpo, sim, e esse corpo tem vários membros, né? Então, assim, é interessante
demais isso que você está nos mostrando aqui sobre as comunidades, né? E são muitas perguntas que a gente tem a respeito. Eu imagino. Por isso aqui. Uma pessoa que se sinta chamada a participar da Desperta, existe um número de vagas? Existe uma espécie uma certa época do ano? Como é que... Sim, o nosso vocacional sempre acontece em janeiro, né? A nossa renovação de compromissos, os nossos compromissos é sempre em Pentecostes, porque a comunidade nasceu no final de semana de Pentecostes. Então, o Pentecostes é uma data muito significativa para nós. Primeiro, porque faz parte da nossa espiritualidade, né? O próprio nome diz, é desperta. Então, nós viemos ao mundo para despertar uma geração. Então, nós temos essa sede, essa ânsia, de onde nós passarmos, parece que as coisas... é uma loucura. É caríssima. Né? Isso é carisma. Então, aonde nós passamos, parece que há esse despertar, sabe? Como Pentecostes foi. Porque Pentecostes foi um movimento espiritual. Né? Então, onde nós entramos, nós acreditamos que há esse movimento espiritual de Pentecostes. Então, em Pentecostes, nós renovamos os nossos compromissos. Como assim? Quem chegou à etapa da consagração, faz a sua consagração. E nós temos as etapas de formação da comunidade. Então, é o vocacional, que é o período do discernimento. A partir do vocacional, nós temos depois 2 etapas formativas, que é você se preparar para consagrar a vida a Deus, que é o postulantado e o discipulado. São 2 etapas, né? O vocacional é o discernimento. As etapas formativas é a preparação para ser um consagrado. Porque é isso que nós somos. Nós consagramos a nossa vida. Né? Eu sou um leigo consagrado para a igreja, através do meu carisma. Né? Então, essas fases de preparação. Sempre isso acontece em maio. Então, nós começamos o vocacional em janeiro. Né? Quem pode fazer o vocacional? Qualquer pessoa a partir de 18 anos de idade. Certo? Porque a pessoa precisa responder por si própria. Né? No caso, quem é menor de idade, você é dependente de alguém. Então, como você responde a uma vocação se você ainda não responde pelas suas próprias atitudes? Né? Então, a partir dos 18 anos, qualquer pessoa pode fazer o vocacional. De janeiro a abril, nós conversamos, fazemos encontros, explicamos e tudo mais. Em abril, nós soltamos a resposta vocacional. Né? Então, quem quer pede para ser um vocacionado da comunidade, e aí a comunidade reza, analisa, estuda e responde. Né? Se aquela pessoa é apta para o vocacional, ou se aquela pessoa não é apta para o vocacional. Gabriel, como assim a pessoa é apta ou não apta? Vocês fazem divisão? Vocês escolhem? Não, não é isso. Panelinha? É panelinha? Só quem eu quero? Não, não é isso. Por que nós observamos isso? Vou usar um exemplo. Uma pessoa recém-convertida, uma pessoa que se converteu recentemente, ela vem naquele fogo e naquela unção, meu Deus do céu, eu vou revolucionar o mundo, eu vou mudar o mundo e tudo mais. E nós sabemos que as coisas não são assim, que isso passa. Entende? Isso passa. Então, uma pessoa que está ainda nesta emoção não é capaz, entenda essa palavra, não é capaz de responder à vocação. Porque ainda não é maduro na fé. Sim, isso que o Gabriel está falando é a pura verdade, né? Eu tenho um certo tempo de caminhada e quanta coisa que eu já vivi que eu falo assim, nossa, eu queria ter feito tal coisa, ainda bem que eu não fiz, né? Ou então, quanta coisa que eu tinha certeza que eu ia, que seria aquilo mesmo, né? Que eu ia viver assim e de repente eu falo, não, peraí, não é bem isso, né? Então, esse tempo, ele é realmente necessário, né, pra gente... porque talvez você escolhe uma coisa no começo da sua caminhada e depois você se prende naquilo e fica infeliz. Sim. Não é? A gente corre o risco de viver, assim, não como Deus quis, né? Deus nos quer livres, né? E porque agir na emoção. Isso. Né? Então, nós não podemos ser impelidos pela emoção. É claro que ela faz parte e é importante. Por exemplo, quando você conhece uma comunidade, você se identifica com aquilo, o teu coração queima, é claro. É óbvio, isso é importante, isso precisa. Mas a gente não age pela emoção, mas pela razão. Né? Pela razão também. O que é certo, o que é a pessoa que é capaz. Porque é a mesma coisa de você colocar alguém para fazer um serviço que ela não é capaz. Você acaba com a pessoa. Né? Então, a nossa função na comunidade não é destruir a vida de ninguém, principalmente a alma das pessoas, porque nós não lidamos só com a vida das pessoas, nós lidamos com as almas que estão ali.
né? As almas que estão dentro da comunidade, nós temos responsabilidade sobre elas. Aqueles que Deus confiou a mim, eu vou prestar conta deles no final. Não são clientes, né? Não. Você vende como se fosse um mercado, né? Quanto mais, melhor. Não deu certo, a gente manda embora, pronto. Não, são almas. Né? São almas. Então a gente tem que olhar com esses olhos. Então a pessoa precisa estar apta para isso. É claro que para isso exige um tempo de igreja, um tempo de maturidade, porque a comunidade é uma vivência radical do nosso batismo. O que vocês vivem que é tão diferente? Nada. Às vezes eu digo isso no vocacional para as pessoas e elas se decepcionam, porque elas acham que a gente vive algo assim sobrenatural. E não é. O que nós vivemos? A radicalidade do nosso batismo. Aquilo que nós acolhemos do nosso batismo. A unção de rei, profeta e sacerdote. Este mistério daquilo que eu acolho no meu batismo, eu preciso viver na radicalidade. Não no radicalismo, mas na radicalidade. Viver o meu batismo com autenticidade. Essa é a nossa missão principal. E não é nada além daquilo que a igreja está pedindo. Então não tem nada de, meu Deus, um sobrenatural. Eles pisam no céu todos os dias. Não. Não. Nós vivemos a radicalidade do batismo. Mas para eu viver essa radicalidade, eu preciso ter passado pela igreja. Eu preciso ter feito a experiência, eu preciso ter me decepcionado, eu preciso ter sido forjado, porque senão eu não consigo viver essa radicalidade. Então eu não posso ir na comunidade. Não, você pode ficar perto, né? Mas para assumir uma vocação é preciso ser forjado. Então, este é o período vocacional. Sempre em janeiro nós abrimos. Quem pode fazer? Pessoas com 18 anos para cima, você pode fazer um caminho de discernimento vocacional. E ali nós vamos entendendo se aquela pessoa tem um chamado para aquilo, ela é chamada, ela é apta para aquilo, ou se não. Ou se aquela pessoa precisa ser um amigo, um irmão, um parceiro, mas que Deus tem algo maior para a vida dela, ou algo melhor, ou aquilo que é certo para a vida dela do que está ali. Interessante. E como é que é hoje? Vocês têm uma casa, vocês moram todos juntos ou não? Alguns moram lá ou não? Como é que é hoje a Desperta? É sempre essa pergunta a gente sempre ouve. E é real, porque é uma dúvida muito sincera das pessoas esta. Nós temos uma sede, um local em que nós temos as atividades da comunidade, né? E a comunidade ela tem duas formas de se viver. Duas formas, o mesmo carisma, mas vivido de duas formas, que nós chamamos de comunidade de vida e comunidade de aliança. O que é a comunidade de vida? Pessoas que se dedicam integralmente para a comunidade e para a evangelização. Ou seja, eu deixo tudo e eu vou viver para a evangelização. Isso é a comunidade de vida. Quer dizer que você não trabalha? Não, você trabalha, mas você trabalha em prol da comunidade e da evangelização. O que são os consagrados de aliança, os membros de aliança? São aqueles que são chamados a viver a sua consagração, a viver o carisma, sendo sal da terra e luz do mundo. Ou seja, aqueles que pegam o carisma e levam para o meio secular. O que é o meio secular? A balada? Não. O seu trabalho, a sua casa, a sua vida familiar, o seu círculo de amizades, né? Então você se torna um consagrado, um testemunho do carisma e de Deus dentro da sua vivência fora da comunidade. Então, são as duas formas de viver o carisma que nós temos. Os membros de vida, né, a consagração de vida e a consagração de aliança. Certo? Hoje, nós temos na comunidade morando, a nossa casa lá no fundo da sede é uma casa feminina. Então hoje nós temos uma casa feminina em que nós temos algumas meninas que moram na comunidade. Nós não temos casa masculina hoje ainda, né? Hoje a nossa casa é feminina. Então quem mora na comunidade? Algumas meninas. Os outros, cada um mora na sua residência, tem a sua casa e tem os seus compromissos com a comunidade, né? Então tem agenda, escala, tudo isso é controlado pelo conselho da comunidade, e se tem os direcionamentos. Então o dia que a pessoa precisa estar lá, o compromisso que ela tem, nós chamamos de apostolados, né? Os apostolados são os serviços, os trabalhos que nós fazemos. Então nós temos confeitaria, por exemplo. Eu estou aqui hoje gravando um podcast, as meninas estão lá fazendo um pão de mel. Um pão de mel, né? Que é maravilhoso. Se você não comeu, você está perdendo, porque é maravilhoso. Então, eu estou aqui, mas tem um apostolado do pão de mel. Então, as meninas escaladas estão lá fazendo pão de mel. Então, tem a escala da comunicação, aquilo que precisa ser
ser feita também escala interna, de limpeza, de cozinha, né, de refeição, porque mesmo nós não morando lá, mas a comunidade é movimentada o tempo inteiro. Então o dia inteiro há uma movimentação na comunidade, né, de atendimentos, de gravações do podcast, gravação de formação, de preparação de formação. Então nós almoçamos, tomamos café, tudo lá na comunidade, né? Como os apóstolos viviam, tudo em comum. Então nós buscamos essa vida em comum, essa partilha de vida com os nossos irmãos. Show de bola. Ô Léo, lê pra gente aquele texto que fala sobre as novas comunidades. Enquanto o Léo arruma ali, eu já faço o convite. Você que se sentiu chamado, né? Que se sentiu tocado, não deixa pra última hora, não. Você não pensa que janeiro demora, não. Ótimo você tocar isso, porque eu esqueci de dizer. Gabriel, tenho que esperar até janeiro para fazer um encontro, sim. Mas o ano inteiro nós acompanhamos pessoas. Então, nossa, me senti incomodado com a comunidade, me senti incomodado a trilhar um caminho vocacional, saber mais sobre a comunidade. O que eu posso fazer? Nos chama. Nós vamos conversar, nós vamos te receber. Você vai passar um final de semana na comunidade. Nós recebemos muitas pessoas que vão para conhecer, passar um final de semana lá conosco, ver a loucura que é aquilo lá, aquele movimento, né? Então, não deixa para janeiro, não deixa esfriar. Se Deus queima o teu coração, vai. Bom, então, Léo, lê pra gente o texto que eu retirei de um site da Canção Nova. Sim. O crédito aqui, né? Vamos lá. No 4º Congresso Mundial dos Movimentos Eclesiais e das Novas Comunidades, em Roma, 1998, o saudoso Papa João Paulo II compreendeu esses movimentos e comunidades como uma resposta providencial, suscitada pelo Espírito Santo para estes dramáticos desafios atuais. O Sumo Pontífice entendeu que os apelos do Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, sobre a necessidade de um novo sopro do Espírito Santo, um novo ardor missionário, um novo empenho e envolvimento dos leigos e clérigos na vida e missão da Igreja, foram respondidos com o surgimento desses novos carismas. Vós sois esta resposta providencial, afirma ele. Cara, isso é forte demais. Toda vez que eu leio isso ou que alguém diz isso, nossa, eu até respiro fundo. Porque isso é forte demais. E parece que tá falando pessoalmente, né, cara? O Gabriel tá falando, vós sois esta resposta providencial. Imagina você ouvir isso do Papa. O Papa olhar para... Porque foi a primeira vez, 1998, foi a primeira vez em que no Congresso tinham fundadores de comunidades, de novas fundações, né? Usaram alguns outros termos para nós entendermos, de novas fundações. Foi a primeira vez em que, em Pentecostes, se reuniram com o Papa, e o Papa olhou, o Papa reconhece as comunidades, e ele diz, vós sois uma resposta providencial. Isso é muito forte. Todo carisma, ele é levantado, e aí quando eu digo carisma, não estou dizendo só carisma de novas comunidades, porque o carisma ele não é uma exclusividade das novas comunidades. O Espírito Santo tem vários carismas. Há uma diversidade de dons, há uma diversidade de carismas, mas o mesmo é o Espírito, diz a palavra. Mas como saber que o carisma de uma comunidade é autêntico, é verdadeiro? Ele responde a uma necessidade da igreja. Ou seja, o Espírito olha para a igreja e ele enxerga uma necessidade. Por exemplo, o meu carisma é de reconstruir a igreja de Cristo. Como assim reconstruir a igreja de Cristo? Se é para reconstruir, quer dizer que há uma igreja destruída. Então o Espírito algum dia olhou para a igreja e diz, há um povo que está sendo destruído. Há um povo que está desmoronando. Então eu preciso levantar pessoas que de alguma forma vão fazer com que esse povo destruído seja reconstruído. E então Deus levanta um carisma, Deus escolhe alguém para dar um passo inicial, que é o fundador, alguém que tem a graça de fundar, de dar o início, de dar os primeiros passos, de ter o entendimento do carisma, e a partir do fundador, como um imã, vão chegando outras pessoas que vão responder a essa necessidade da igreja. Se você colocar a mão na consciência, você diz, meu Deus do céu, que responsabilidade! Porque imagina você olhar para uma necessidade da igreja
e, entre aspas, você ter esta obrigação, esta responsabilidade de responder a algo que a igreja está dizendo, olha, eu preciso de alguém que reconstrua esse povo. E Deus diz, então vai, o desperta. Meu Deus, que responsabilidade isso, né? Não digo como um peso, não levo isso como um peso, porque nenhuma vocação é um peso. Se a sua vocação é um peso, coloca a mão na consciência e reflete. Porque a vocação não é um peso. Por mais difícil que ela seja de ser vivida, por mais dificuldades que você tem, nenhuma vocação é um peso. É uma graça. É graça de Deus. Então eu não olho isso como um peso, mas eu olho isso com responsabilidade. O Papa vai dizer, olha, vocês são uma resposta para aquilo que a igreja está precisando. Cara, isso mexe dentro da gente, né? E mexe principalmente nesse sentido de dizer, eu preciso ser esta resposta. Você que está assistindo, se você é um membro de uma comunidade, você precisa parar todos os dias, botar a mão na sua cabeça e dizer, eu estou sendo uma resposta para a igreja? Eu sou esta resposta providencial para a igreja? Porque é isso que nós somos. É isso que é um carisma. Um carisma é uma resposta a uma necessidade da igreja, né? A igreja precisa de algo, o Espírito enxerga isso, e então Deus suscita um povo que vai responder a essa necessidade, né? Quer saber se a sua comunidade está vivendo um carisma? É se ela está respondendo à necessidade da igreja, né? É forte, é pesado, mas é graça de Deus, né? Nós fizemos uma formação esses tempos atrás, lá em Guaxupé, com um seminarista, Richard. Ele foi 15 anos da Toca de Assis, né? Ele esteve 15 anos dentro da Toca. Então ele entende muito dessas questões de comunidade, de vida religiosa também e tudo mais, né? Não que nós sejamos religiosos, mas ele entende dessa parte. E ele dizia isso para nós, né? Ele falava assim, vocês nasceram da igreja e vocês são para a igreja. Então o carisma não é para mim. O carisma não é para mim. O carisma não é meu, não é posse minha, né? O fundador, ele tem posse do carisma. Esse carisma é daquele fundador. Não, a polêmica, né? Não, o carisma não é do fundador. O carisma, ele é da igreja e ele é para a igreja. Então não adianta nada eu ter uma comunidade gigantesca se eu não respondo aquilo que a igreja precisa. Se o meu carisma não responde aquilo que a igreja precisa. Então nós estamos aqui para isso, né? No meu caso de reconstruir a igreja de Cristo, é porque nós estamos vendo uma igreja destruída, uma igreja banalizada, uma igreja corrompida pelo pecado, corrompida pela secularidade, pelo relativismo. E então Deus suscita um povo para despertar aqueles que estão no relativismo, na destruição, nas ruínas, e dizer, não, vocês são filhos de Deus, levanta e anda. Levanta da onde você está. Então, nós temos essa missão e essa responsabilidade de ir àqueles que estão destruídos, de estar com aqueles que estão destruídos, né? Eu brinco assim, lá em casa eu falo assim, quem são os piores? Manda pra cá. Junta com nós, porque é quem precisa de reconstrução. Então, quem está com a gente? Quem precisa de reconstrução? Quem precisa de mudar de vida? Essa é a nossa missão como igreja também, sim, né? A igreja é para os pecadores, né? Nós, é para nós mesmos, né? Então, ô Gabriel, e quando começou isso? Como que, lá atrás, na tua caminhada, quando você começou a caminhar, como é que foi o teu processo também de conversão? Quando você começou a caminhar na igreja? E quando, nessa caminhada, você percebeu, opa, peraí, tem alguma coisa que tá me queimando aqui dentro. Nascido diferente. E criado na igreja, graças ao bom Deus. Glória a Deus. Meu avô, a minha raiz católica veio do meu avô, pai da minha mãe. Ele foi o primeiro coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica na diocese. Ai, que benção. Foi ele quem trouxe a Renovação Carismática, junto com alguns outros irmãos, para a diocese. Então eu nasci dentro de um grupo de oração, né? Nasci dentro do grupo de oração, literalmente, né? Com meses, anos de vida, já estava dentro de um grupo de oração, vendo meu avô pregar, junto com os meus pais, que também, porque aí a família toda vai se envolvendo, né? Nisso. Então nasci dentro de um grupo de oração. Tive as minhas fases lá e cá, as minhas decepções, as minhas rebeldias, uma adolescência rebelde, nada assim fora do comum, mas tive como qualquer pessoa passa e tem e tudo mais. Mas sempre fui da igreja, sempre estive na igreja. Um dia estava num grupo de jovens, que estava na coordenação também daquele grupo, era uma equipe de coordenação, e eu estava ali junto.
nós tínhamos um forte ardor missionário. Nós olhávamos para o nosso grupo e nós dizíamos, isso não basta para nós. Nós não estamos felizes vindo aqui uma vez na semana com esse povo, nos reunirmos para decidirmos o grupo, fazermos intercessão. Nós não estamos felizes com isso, nós queremos mais. Mas nós nunca entendíamos o que de fato nós queríamos. Nós sabíamos que nós queríamos mais do que aquilo. Que Deus nos chamava a mais. Mas nós não sabíamos o que, nem como, nem o que fazer. Um dia nós estávamos no retiro do grupo. Era um momento de adoração. E neste momento de adoração, quem estava ministrando é a Danusa, da comunidade Mariana Resgate. Inclusive um abraço, Danusa, uma irmã do coração, uma irmã mesmo, uma profeta, uma mulher levantada por Deus para esse tempo. O pessoal de Alfenas é diferenciado, né? Eles são. Aquela baixinha, ela tem um negócio diferente. Eu amo a Danusa. Inclusive, Danusa, as portas estão abertas, viu? Ela é top 5. Ela estava conduzindo uma adoração. Naquela adoração, eu estava servindo, então, né, o pessoal todo lá na frente. Eu lembro que estava no fundo, olhando. E quando eu olhei para Jesus Eucarístico, era um domingo de Pentecostes, eu lembro de Jesus me dizer assim: começa-se hoje uma comunidade. E às vezes a gente pode achar estranho dizer assim, nossa, mas você ouviu Jesus? Como é que funciona isso, né? É uma voz de dentro. E essa voz dizia isso pra mim: hoje começa uma comunidade. E eu chorei. Fui lá, conversei com a Danusa, ainda com Jesus exposto, com outros irmãos que estavam lá também, e chorava, sem entender o que estava acontecendo. Eu saí dali dizendo isso: nós somos uma comunidade. O que era uma comunidade? Bulhufas, não sabia nada. Como se vivia em comunidade? Piorou, não sabia nada de nada. Não sabia nem o que era uma comunidade. Isso em que ano, mais ou menos? 2016. 16. Isso, maio de 2016. Não entendia nada, não sabia nada. Como é que nós vamos fazer? Não sei. O que nós vamos fazer? Não sei. Nós sentamos e rezávamos. Então, uma vez na semana, nós nos reuníamos, a comunidade, o início ali da comunidade, éramos em 10 pessoas, sentávamos na sala da minha casa, reuníamos e rezávamos. Nós tínhamos uma certeza. Deus queria de nós uma comunidade. O que nós íamos fazer? O que era? Como era? Nós não sabíamos, mas nós sabíamos que nós queríamos isso e que era o que Deus queria. Aí então nós procuramos a diocese, né? A orientação da igreja, e estava começando na diocese uma escola de formação para novas comunidades. E aí nós entramos. É aqui. Então a diocese proporcionou isso para nós. Nós fizemos durante 2 anos uma formação, entendendo que era uma comunidade, entendendo que era um fundador, uma vida consagrada, né? Como que se viviam as novas comunidades e tudo mais. Durante 2 anos, de 2 em 2 meses, nós nos reuníamos em Machado, estudávamos, vinha um pessoal do Rio Grande do Sul para dar formação para nós. Nós nos formamos e aí nós fizemos um núcleo diocesano de novas comunidades, e a partir deste núcleo nós nos reunimos até hoje, sempre estudando, partilhando, caminhando junto com a igreja, com o nosso assessor diocesano, que é o padre Reginaldo, que assessora as novas comunidades dentro da diocese, e aprendendo, né? A gente aprendeu na labuta mesmo. Pegando livro, pegando documento da vida consagrada, pegando código de direito canônico, documento de Aparecida, e foi assim que nós fomos crescendo. Inclusive, o documento da vida consagrada, ele traz isso, né? Parágrafo 62 do documento da vida consagrada, o que o Papa João Paulo II lançou em 1998. Ele dizia assim: o espírito que não cansa de assistir à igreja suscita, então, novos movimentos de vida eclesial. Novos movimentos de vida apostólica, ou seja, pessoas que vivem como os apóstolos, né? E ele usa essa expressão, vida evangélica também, né? Então, as novas comunidades é uma comunidade de vida evangélica, ou seja, que vivem o evangelho, né? Então, nós somos uma novidade suscitada pelo Espírito, mas diz o documento da vida consagrada, que não se contradiz com aquilo que já existe. Olha que interessante isso.
O Espírito, ele não se contradiz na inovação. O Evangelho não se altera. Né? Tem gente aí querendo mudar o Evangelho, fazer o Evangelho de novo. Não vou nem citar nome, porque vai que dá pau depois. Né? Se você é um pouquinho inteligente, você já percebeu. Porque tem gente que quer refazer o Evangelho. Por quê? A igreja não pode refazer o Evangelho. É o fim do mundo. Pelo amor de Deus. Hoje eu tava conversando com a Viviane, minha esposa, em casa. A gente tem o costume de ler cedo o Evangelho do dia, né? E engraçado que a gente tava falando, como que é a beleza da igreja, porque todo dia, a hora que a gente lê o Evangelho, alguma coisa a gente passa que a gente aprendeu cedo lendo o Evangelho, né? Sim. Foi como que é a beleza da igreja, né, cara? Essa graça que a gente tem, né? De ter a liturgia diária, de ter o Evangelho diário. Então, assim, a gente fala, ó, como a palavra de Deus é atual, né? Sim. Porque a gente lê no Evangelho, acontece coisas, a gente leu cedo, acontece à tarde com a gente, alguma coisa ali que a gente aprendeu junto com o Evangelho, então... A palavra fala com a gente, né? Sim. Ela comunica mesmo. Ela é uma espada de dois gumes, né? Bom, se até aqui, nessa aula que o Gabriel está nos dando aqui sobre comunidade, você ainda está torcendo o nariz aí, no modo de dizer, né? Sobre comunidades, nós falamos. Quem falou esse texto aí foi Papa João Paulo II. São João Paulo II, né? Enfim, a igreja suscitou, a igreja teve esse movimento de ir atrás de pessoas que queriam, na época, né, como você falou, formar uma nova comunidade. Então, ela brota da igreja, né? Sim. A questão das comunidades. Ela é da igreja e para a igreja, né? Nos nossos compromissos desse ano, agora em Pentecostes, o Padre Alexandre dizia assim para nós: quer saber se vocês estão em Deus? Vocês estão com a igreja, né? A igreja é santa. Quem que é o Padre Alexandre? Inclusive, Padre Alexandre, invocado aqui, Padre. Ele é. Sua bênção, se estiver assistindo. Ele dizia isso, né? Inclusive, ele estava aqui, não conhecia a realidade das novas comunidades. Coitado, foi transferido para Guaxupé, caiu com 2 comunidades na mesma paróquia dele. Ele teve que conhecer na prática. Deixa eu puxar esse parênteses aí, né? A gente estava falando aqui, muita gente acha que essa realidade das comunidades é algo distante, né? E nós estamos falando de 2 comunidades de Guaxupé. Sim. Do lado aqui da nossa cidade, e que tem muita gente da nossa cidade nas 2, não é isso? Sim, o nosso Muzambique é terra fértil de vocação, Jesus. Um dia eu ouvi, eu não me lembro agora de quem, mas que Muzambique era um celeiro de vocações. E é mesmo. Né? Em Muzambique a gente vê, graças a Deus, muitos padres, né? Muitas vidas, né, vocacionadas à comunidade. É uma bênção, né, pra gente aqui. Sim. Esse ano agora em maio, entraram 3 vocacionados na comunidade. Dos 3, 2 são de Muzambique. A taxa o ano passado entraram 2. Dos 2, os 2 são de Muzambique. Né? Então nós estamos carregando Muzambique quase. Né? Mas é isso. O padre dizia isso para nós, né? Estejam com a igreja. Então eu acredito sim. A igreja é santa. A igreja ela vai errar humanamente? Vai. O padre vai errar? Vai. Mas eu prefiro permanecer com a igreja. Porque o meu carisma nasceu dali. Meu carisma está ali a serviço da igreja. Então eu não posso simplesmente ignorar a igreja e fazer. Senão vamos abrir uma igreja protestante. Pronto. Né? Não sei nem se eu podia dizer isso, mas sendo realista. Então vamos abrir uma. Se não é para caminhar com a igreja, vamos abrir a nossa igreja. Né? Porque senão. Não, foi muito bom você falar isso, né? É importante reforçar isso, né? Que as comunidades são da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos deixar bem claro, sim. Somos católicos, né? Sim. Nós não podemos, de repente, achar que nós podemos fundar uma comunidade, como o Gabriel fez, e virar as costas para a igreja. Né? Porque agora eu faço o que eu quiser dentro da minha comunidade, porque eu não estou na paróquia. Não, aliás, nós estamos mais dentro da paróquia que aí que tem que estar. Que você pode imaginar. Né? Nós temos trabalhos pastorais, como qualquer. Nós não somos um movimento ou uma pastoral. Né? É importante deixar isso claro. A comunidade é uma pastoral nova? Não. A comunidade é consagração de vida. Associação de fiéis, leigos consagrados. Né? Não é um movimento ou uma pastoral.
de uma paróquia. Mas nós servimos dentro dos movimentos pastorais das paróquias. Dentro da comunidade nós temos acólitos, nós temos leitores, nós temos cerimoniários, nós temos a música que serve na paróquia. Tudo isso, nós estamos inseridos dentro da realidade paroquial, porque a realidade paroquial é a grande comunidade cristã. E não se faz comunidade fora da grande comunidade. Então nós somos uma comunidade inseridas ali dentro. Então o que nos diferencia dos outros? Porque um grupo de oração também se reúne, um grupo de oração também tem regra, um grupo de oração também tem alguém que está à frente, tem alguém que funda um grupo de oração. Sim. O grupo de oração tem um fundador, alguém que começou, alguém que deu início, que deu start ali no grupo de oração. O que nos diferencia, então? É este compromisso de consagração. Então, eu assumo publicamente, diante do padre, diante da igreja, o compromisso de me consagrar, de ofertar a minha vida para Deus, né? E de uma forma muito específica, isso é importante nós deixarmos claro também, é que as comunidades, elas não fazem voto de pobreza, obediência e castidade. Quem faz voto de pobreza, obediência e castidade, que são os conselhos evangélicos, são os religiosos. Isso é próprio da vida consagrada. Nós não somos vida consagrada. Nós temos uma consagração de vida, mas nós não somos vida consagrada. Vida consagrada são religiosos. Irmãos, irmãs, freis, monges, eles são religiosos. Então, eles têm votos de pobreza, obediência e castidade. Nós temos compromisso com a pobreza, obediência e a castidade. Então, por exemplo, se você entra na comunidade, você não vira um frei. A não ser que for uma fraternidade, mas aí já não é nova comunidade, aí já é uma congregação, já é uma fraternidade, né, uma ordem religiosa, né? Então nós temos alguns compromissos com os conselhos evangélicos. O que são os conselhos evangélicos? Basicamente, são conselhos daquilo que Jesus viveu no evangelho. Então pega, como se pegasse o evangelho inteiro, falando de uma maneira muito informal e simples para nós entendermos. Como se eu pegasse o evangelho e dizermos quais são as 3 maiores virtudes que Cristo viveu aqui que nós temos que viver. Pobreza, obediência e castidade. Então, como nós vivemos isso? Dentro do nosso estado de vida. Entende? Dentro do nosso estado de vida. Então, por exemplo, a castidade. A castidade é um chamado de todo cristão. Né? Então, você que é casado, você precisa viver dentro do seu casamento a castidade. Então nós temos este compromisso com os conselhos evangélicos e não um voto. Nós não fazemos voto com o conselho evangélico. Vou até pegar aqui, eu acho interessante, este ano eu fiz os meus compromissos de consagração, né? Hoje eu sou um consagrado através do carisma, consagrado a Jesus, através do carisma. E quando nós consagramos, nós lemos diante do padre uma carta, né? De fato, consagrando a nossa vida para Deus. Eu quero ler a carta, posso? Claro. Que eu li para que nós entendamos mais ou menos como funciona isso, né? Então, depois de todo o processo formativo, são 2 anos de vocacional, 2 anos de postulantado, 2 anos de discipulado, isso na realidade da nossa comunidade, porque cada comunidade tem uma realidade, e dentro da nossa realidade é isso. Então, depois de 6 anos, se você estiver apto, você consagra a sua vida a Deus, né? Então, deixa eu só abrir um parênteses pode. Antes de você ler. Você falou da castidade, né? Talvez quem estiver assistindo, eu sei que muita gente sabe disso, mas é importante que a gente tenha paciência, que tem gente que não Sim. sabe. A castidade não é a ausência do ato conjugal, né? Quando a gente fala castidade, algumas pessoas pensam lá no cinto de castidade, ausência né? Do que é a vida sexual, religiosa. Isso, mas assim, no matrimônio, né, quando ele está falando aí, isso não é castidade, né? A castidade tem mais a ver com a pureza e tal, né? Isso, exatamente por isso que não é voto, que é compromisso. Porque, por exemplo, se eu faço um voto público de castidade, eu estou dizendo que eu vou me resguardar como os religiosos fazem. Daí não é isso que nós fazemos. A castidade ela é vivida para os leigos, dentro do casamento, dentro da vida de solteiro, né? Aqui até entro num parênteses, até na questão de homossexualidade, né? Como os heterossexuais, os homossexuais são chamados a viver uma vida de castidade, né? Não tem diferença. Discriminação nenhuma. Né? Não há uma discriminação dizendo, meu Deus, os homossexuais, não. Sim. Né?
mas são chamados a viver a castidade como nós somos chamados a viver a vida de castidade, né? Então, diante do padre, o padre Alexandre, eu disse assim, ó: eu, Gabriel Elias Borges Cândido, respondendo o chamado de Deus, tendo concluído o período de formação requerido pela comunidade, diante de Deus, do reverendíssimo padre Alexandre José Gonçalves e desta comunidade, livremente me consagro a Jesus pelo período de 1 ano por meio do carisma da comunidade. Aí entram as promessas que nós fazemos. Eu prometo, com a graça de Deus, doar a minha vida a Jesus pelas mãos de Maria, buscando restaurar nos homens e mulheres com os quais me aproximar a sua identidade de filhos e filhas de Deus, pelo anúncio da palavra e pela oração que possibilitem a experiência com Jesus. Prometo ser fiel à missão para a qual Deus me chama por meio do carisma, vivendo o profetismo a mim conferido no santo batismo. Dedicar-me a este serviço de evangelização, fiel à doutrina, ao magistério da Santa Igreja, em obediência ao Santo Padre, o Papa, ao meu bispo diocesano, Dom José Lanza, e aos seus sucessores, e ao meu pároco, Padre Alexandre José Gonçalves, e os seus sucessores. Prometo, com o auxílio da graça de Deus, fazer da minha vida um sacrifício de louvor, por meio da adoração, do avivamento e da cura interior, que tem por fonte o reconhecimento, a conversão e o seguimento de Jesus, para ser aos meus irmãos e irmãs um testemunho das verdades contidas neste carisma, assumindo a minha identidade de filho de Deus. Então, eu me preparo 6 anos para dizer isso. Não precisa falar mais nada. Tá tudo dito. Nós nos preparamos para isso, né? Essa é a nossa vivência. As pessoas têm muitas dúvidas assim, de como nós vivemos, né? Como se vive dentro de uma comunidade. Como diz, cada comunidade é uma realidade. Né? Mas nós temos o que nós chamamos de direcionamentos internos. O que são direcionamentos internos? Direcionamentos daquilo que nós precisamos viver. E as pessoas se assustam, porque foi o que eu disse, acho que a gente vive o sobrenatural. E a gente vive o extraordinário no ordinário. Então, quais são nossas regras de vida? Devoção a Nossa Senhora, adoração diária, por exemplo, Lexio Divina, estudo da palavra diário. Nada diferente daquilo que a igreja pede, porém de uma forma radical e de uma maneira específica. Vou citar um exemplo para você entender. O Léo, todos os dias, ele faz com a esposa dele a Lexio Divina. A Lexio Divina, leitura, meditação, oração com o evangelho do dia. Na comunidade nós fazemos também. Porém, com um direcionamento a mais do carisma, porque é uma maneira específica de se fazer. Né? O livro de Isaías, capítulo 50, se não me engano, diz: toda manhã o Senhor desperta ou excita os meus ouvidos para que eu ouça como um discípulo. Então esta frase está impregnada em nós. Todas as manhãs eu me levanto com essa disposição, para que Deus excite os meus ouvidos, para que eu ouça como um discípulo. Então eu pego a leitura do Evangelho e com o meu carisma eu rezo com aquele Evangelho. Eu medito aquele Evangelho. Então nós fazemos a mesma coisa que você, porém de uma maneira específica do carisma, como alguém que levanta com os ouvidos excitados, como um discípulo para ouvir a voz de Deus. Deu para entender mais ou menos a relação? Muito legal. E assim, às vezes a pessoa fica com medo, né? Nossa, eu passei na porta lá da comunidade, eu tenho que ser freira agora. Né? E é legal, né, igual você disse, Léo, entender que é algo próximo, né? Não é algo, muita gente conhece, igual você disse, a Canção Nova, a comunidade Shalom, que são as mais velhas, né? Mas eu não sei dizer, mas talvez você saiba, na diocese são quantas comunidades? Você sabe dizer ou não? Temos 1, 2, 3, 4, 5. São 5 comunidades que já caminham. E nós temos 2 comunidades que começaram a caminhar agora, que estão em fase de discernimento, de escuta. Né? Não que nós não estamos, mas nós já caminhamos há alguns anos, há algum tempo. Mas que tem já esse processo de formação, de escola de formação. Somos em 5 comunidades dentro da diocese, que caminham juntas. Então você pode ver que é algo próximo nosso, né? E Sim. aí você vê que bênção duas línguas de pé, né? Sim. Que é a Desperta e a comunidade dos homens, né? Sim.
E não há nenhuma rivalidade. Não, somos irmãos. Graças a Deus. Somos irmãos. Justamente por isso, porque o carisma é algo muito específico. Então, alguém que é a luz dos homens não suporta viver o que um desperta vive. Nossa, que forte dizer isso, né? Meu Deus, não é num sentido negativo, num sentido positivo, entende? Padre Alexandre dizia assim para nós: quer saber se você está no seu lugar? Olha se você é feliz. Uma pessoa que é ranzinza, reclamão, mal-humorado, cuidado. Cuidado. Porque a minha vocação me faz feliz. Eu sou completamente realizado sendo desperta. E quem está no desperta é realizado sendo desperta. Então, eu não preciso querer o que é do outro. Entende? Sim. Porque o que é a luz dos homens é a luz dos homens, e vai ser a luz dos homens e vai ser feliz lá. O que é desperta vai ser feliz aqui. Então, nós temos que pensar isso. As pessoas são felizes aonde Deus as chama para viver. E não sou eu que defino isso. Misericórdia, quem sou eu para te dizer, olha, Deus te chamou lá na luz dos homens? Não é que não. Não, é você que decide isso. A vocação é individual. Deixa eu dar um spoiler aqui, você que curtiu, a Cassiane vem aqui. Ô, glória! Spoilerzão aí. Cassiane é profeta. Então, eu e a Cassiane somos irmãos. Ela vai muito lá em casa, eu vou muito na casa deles, partilhar e viver. E é justamente esta experiência, né? Quando nós nos unimos, as duas comunidades estão juntas, você olha, você sabe quem é desperto, você sabe quem é a luz dos homens. É muito interessante isso. Pelo jeito de vestir, pelo jeito... Não é que nós fabricamos pessoas, enquadramos pessoas, não. Que você falou, a vocação, o carisma, cada chamado, um tem, né? A pessoa se identifica com o nosso jeito de ser. E quem se identifica com o meu jeito de ser, vai viver junto comigo. E não como a Cassiane vive. Quem vai viver como a Cassiane vive, estou usando um exemplo de uma pessoa, é quem é chamado a ser luz dos homens. E isso é no jeito de vestir, no jeito de falar, né? A gente brinca muito assim, o pessoal da luz dos homens, eles são centrados, né? Eles são quietos, assim, espiritualizados no negócio. E aí, às vezes a gente passa na porta da casa deles, eles conversando na mesa, sentado, quietinho, conversando, partilhando. Eu digo, gente, que bênção, porque lá em casa eu acho que um dia o teto vai cair, porque só falta subir na parede. Entende? Tipo assim, tem o errado e o certo? De forma alguma. Cada um vive de uma maneira específica. Estou usando de situação simples, porque o carisma é a minha vida, né? Eu não tenho o carisma, eu sou o carisma. Eu nasci desperta. Isso está dentro da minha identidade. Eu nasci desperta e eu vou morrer desperta. Você não compra, não é igual uma camisa, né? Que você compra você vai comprar. Não, eu escolho Unidunité, eu escolho esse. Não. Você nasce com aquilo. Dom José Lanza, na ordenação do diácono Luiz Fernando aqui em Muzambinho, cara, que me deu um choque, porque eu não esperava aquilo dele. Ele olhou e ele falou assim: é muito importante nós entendermos uma coisa. A vocação não é sua. Você comprou? Quanto você pagou? E eu falei, meu Deus, a vocação não é minha. Eu não comprei, eu não paguei, eu não tenho poder, eu não tenho posse dela. A vocação é de Deus. E Deus me deu ela para que eu possa viver. É graça. É graça de Deus. Vocação não é mérito. Vocação não é escolha. Vocação é graça. Deus me chamou. E eu livremente respondo aquilo que Ele me chamou. Porque mereço? Porque Ele quis. Né? Talvez tivessem inúmeras outras pessoas melhores para ser um fundador. Inúmeras outras pessoas melhores que eu, mais entendidas, mais inteligentes, mais espiritualizadas, com uma vida de oração muito melhor que a minha para estar no meu lugar. Mas Deus quis a mim. E se Ele quis a mim, eu respondo ou não. Eu escolho responder. Amém. Eu escolho responder. Né? A mesma coisa você que é chamado. Deus te chama. Você escolhe responder ou não responder. Eu sou sanguíneo. Você viu que eu tô no assunto, eu já passo pro outro, eu já entro no outro. Eu tava falando de um, eu já nem lembro o que eu tava falando. Eu entrei no outro. Hoje eu tô sanguíneo também. Eu sou sanguíneo. Você viu que eu tô no... Só contextualizar, nós falamos aqui no susto aqui da Cassiane. Cassiane é fundadora da comunidade Luz dos Homens. Isso. Né? Então, só para te dar o... Usando o nome da Cassiane em vão. Estamos aqui empolgado, né? Todo empolgado aqui. Esqueci de falar quem é a Cassiane, para quem não conhece, né? Bom,
Aí eu vou testemunhar agora. Eu fui, já faz um tempo, né? Fui me confessar lá na catedral. E aí meu filho quis ir no banheiro lá e tal, e eu fui procurar, lembra disso? Sim. Fui procurar ali, gente, onde que é o banheiro aqui, né, e tal. Cheguei lá, tava Gabriel, Cassiane e Padre Alexandre num papo mais que deu vontade de entrar lá. E o que vocês estão conversando? Deu vontade de entrar naquela conversa, né? Eu não lembro, eu sou sanguíneo, não lembro que era nem a pau. O que era também não, mas eu lembro que a conversa tava top ali, sabe? Deu vontade de chegar e falar, ô gente, ó, que legal vocês aqui. Numa harmonia mesmo, né? Sendo igreja ali na comunhão, né? E então testemunhando isso, não há rivalidade entre as comunidades, como o Gabriel está nos explicando, né? Assim como a gente falou do sanguíneo, fleumático, como que chama isso mesmo? Temperamentos. Me fugiu aqui a palavra. Assim como a gente falou dos temperamentos, cada um tem um temperamento diferente. Posso fazer essa analogia com a comunidade também? Pode. Cada um tem o seu temperamento. E o temperamento, primeiro, não é uma desculpa, né, para se viver errado. E você nasce com ele. Você nasce com ele, mas também você aprende a viver com ele. Entendeu? Porque a gente não pode olhar negativamente também, né? Nossa, meu Deus, eu sou sanguíneo, eu tenho que ser mais concentrado. Tá. Mas até que ponto isso é benéfico? Eu preciso saber lidar com a minha desatenção. Por exemplo, como sanguíneo, eu sei que eu vou começar a rezar e o meu pensamento ele começa a flutuar. A flutuar. Essa é a minha oração. Como é que eu vou me culpar disso? Sim. Se algo que está em mim é próprio de mim. Mas Deus olha para mim rezando dessa forma, para eu rezar dessa forma. E Deus diz, é o meu sanguíneo rezando. É claro que a gente não vai... Não estou dizendo de coisas ilícitas, de coisas erradas, de defeitos graves. Nossa, não estou dizendo disso. Mas eu estou dizendo que eu tenho o meu jeito de rezar, de ser. É a comunidade da mesma forma. Mesmo aqueles que não são do mesmo temperamento que eu, mas eles têm as mesmas características. Como eu te disse, nós não enquadramos ninguém. Se você não usa gola polo, você não é desperto. Capaz, irmão, você usa a roupa que você quiser. É claro, né? Com consciência e decência. Mínimo. Você usa a roupa que você quiser. Mas você vai vivendo junto, vivendo aquilo, e aquilo vai te enchendo, que você começa a ter características próximas àquilo, sem perder a sua essência, sem perder quem você é, sem perder a sua identidade. Ao contrário, né? A vocação, ela é a nossa identidade. O carisma, ele está na minha identidade também. Tem um acontecimento muito bonito que eu vi de uma comunidade, inclusive é a comunidade que nos ajudou na nossa formação, que é a comunidade Oasis. Eles estão com 34 anos de comunidade. A Maria Francisca e a Gislaine, e elas formam comunidades no Brasil inteiro. Nós tivemos a graça de conhecê-las. E o marido da Maria Francisca, fundadora da comunidade, ele é cofundador, ele morreu de Covid. Com Covid. Os dois pegaram Covid, eram senhores, ela já tem 74, 75 anos, ele também mais ou menos a mesma idade, e ele morreu de Covid. E no velório dele, eles transmitiram, né, uma pessoa queridíssima entre as novas comunidades, eles transmitiram e tudo. E eu me lembro que a frase escrita era: pela primeira vez o carisma Oasis tocou o céu em pessoa. Nossa. Cara, aquilo mexeu muito comigo. Porque eu dizia, olha, a minha missão aqui na Terra vai passar. A missão do carisma desperta na Terra vai acabar um dia. Mas aquilo que eu sou está na eternidade. Então o meu carisma também está na eternidade. A missão dele aqui vai passar. Assim como a tua missão um dia passou. Por exemplo, há muito tempo você esteve com o JCC à frente. E aquele período passou. A minha missão de fundador, a minha missão como desperta vai passar um dia. Porque um dia eu vou morrer. Eu espero. Não quero viver para sempre aqui. Eu tenho endereço lá em cima. E quando eu morrer, a minha missão vai acabar. Mas quem eu sou, eu continuo na eternidade. E eu sou desperto. Então, isso é muito interessante, né? Nós dizemos que o carisma, ele é ontológico. O que é ontológico? Ele não se encerra aqui.
Ele é da eternidade, ele foi criado na eternidade e nós voltaremos para a eternidade com ele. Nós entraremos na eternidade com ele. Por isso nós brincamos de uma maneira séria. Eu nasci desperta, eu vou morrer desperta e lá em cima eu vou ser desperta. Né? Claro, nossa, meu Deus, lá em cima eu vou pregar. Não é isso. Mas o que eu sou, a missão ela acaba aqui. Mas de um carisma, o carisma que eu sou, ele continua lá na eternidade. Isso é muito interessante. Eu sempre digo, o carisma não é palpável. Eu digo, isso aqui é um celular. Eu pego, eu toco, eu vejo, eu digo, isso é um celular. O carisma não é palpável. O carisma, ele está aqui. Por isso que é difícil dizer muitas vezes, por isso que é muito difícil às vezes as pessoas entenderem. Quando a gente diz carisma, novas comunidades, a gente fica boiando, porque não é algo que eu consigo ver humanamente. Porque é algo ontológico, é algo da eternidade. Né? É algo que nasceu na eternidade. Isso é o meu carisma, isso é um carisma. Né? Então isso é muito importante a gente ter essa noção. O carisma, ele é palpado na vida dos membros. Você olha para o membro, você vê que aquele membro tem aquele carisma. Mas é muito mais do que a missão dele aqui. E é como você disse, né? Não tem como forçar isso, né? Não. É algo natural, né? O Gosto falou, né? Por que usa o gola polo? Porque não pode ser mais desperta. Por um tempo, a pessoa... Não, vamos supor que o Gabriel, a partir de agora, não, a partir de amanhã, todo mundo da desperta tem que usar a gola polo. Por um tempo, pode ser que dê certo. Por uma semana, por uns dias, Sim. por uns meses, talvez. Mas vai chegar um tempo que a pessoa vai ficar infeliz, igual você disse. Então tem que ser algo natural, né? Sim. E como é o carisma, né, na vida das pessoas, né? Sim, ele é natural, surge naturalmente. Né? Eu digo assim, que chega um ponto que você não tem escolha. É como pra mim pensar em ser padre hoje. Né? É uma realidade que eu não encaixaria na minha vida. Ou se você perguntasse assim, se você soubesse o que era uma comunidade, o que você ia viver, você entraria? Por isso que Deus é muito inteligente. Por isso que Deus não fala de uma vez, por isso que Deus não mostra de uma vez. Ele foi de fininho. Mas eu entrei e não tem como voltar. Né? Nós chegamos num ponto, eu digo isso, eu estou falando sobre a minha alma. Porque isso aqui vai passar. Esta minha missão de anunciar, de pregar, de vir aqui no podcast, o meu podcast lá em Guaxupé, vai passar. Mas a minha alma não. A minha alma não. Então quando eu digo do meu carisma, eu estou dizendo aquilo que está na minha alma. Né? Eu não posso olhar o meu carisma pelo aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é uma manifestação do carisma. Mas o principal é aquilo que está na minha alma. Porque isso não vai passar. E isso de fato é o carisma. Né? A espiritualidade do nosso carisma é avivamento, cura interior e adoração. E se isso não está dentro da minha alma, eu posso pregar o Brasil. Foi só uma manifestação externa. Fala um negócio pra nós aqui, um segredinho, né? Mas fala no microfone, pra ninguém ouvir. Teu cunhado é vocacionado. Você não passa pano pra ele, não? Aí que tá, Rapaz, foi legal esse assunto, porque é legal a gente entrar nisso também. Primeira coisa, a comunidade não arranja casamento. Certo? Porque nós temos muitas vezes essa visão. Nós vamos arranjar o casamento. Então, os membros vão casar com membro e vamos juntar os membros ali pra fazer um punhado aqui. Confesso que seria mais fácil. Confesso que seria mais fácil. Mas não é. Não é. Por exemplo, eu tenho uma realidade de um casal de noivos. O menino é membro, discípulo da comunidade. E a noiva dele não é membro da comunidade. Olha só, cara. Que legal. Não é membro da comunidade. Casados não. Tem os dois. Tem um casal casado, mas os dois são membros. Sim. Todos, é a Pâmela com o Alexandre. Abraço, Pâmela, você que não veio. É verdade. Todos os dois são membros. Todos os dois são membros. Mas eu tenho o caso, que é o caso do Antenor, que ele é um membro, discípulo, está na comunidade há 5 anos já. E a noiva dele não é membro da comunidade. Pode ser que um dia... Não impede. Na nossa realidade, não impede. Porque a vocação, ela é individual. E essa é a questão. Porque quando eu digo da minha identidade, eu entendo que uma vocação não anula a outra. Então, a minha vocação ao carisma não anula uma vocação matrimonial.
Agora sim, depois que eu fiz a palhaçada, eu peço desculpa, mas foi justamente para a gente vir para esse lado. Né? A comunidade, então, ela tem as suas vocações internas. Sim. Que vão também não vão ser conflituosas com a comunidade. Sim, exatamente. Por exemplo, a Pamela, ela é casada com o Alexandre. Eu não posso cobrar da Pamela o que eu cobro de uma menina solteira da comunidade. Porque ela é casada. E o carisma é vivido dentro do casamento dela. Então, por exemplo, ela tem o dia de folga, que é o dia familiar, nós chamamos de dia da família. Então, é o dia que ela fica em casa com o marido dela. É claro, ela está em casa todos os dias, mas tem alguns compromissos específicos da comunidade que ela tem que ir. Né? A confeitaria ela trabalha e o podcast também é ela que trabalha nas transmissões, na organização do podcast. Então, nesses dias específicos, ela tem que estar na comunidade. Mas ela tem uma casa, ela não mora lá. Ela tem uma casa com o marido dela, então ela tem que fazer almoço pro marido dela. O marido dela vai trabalhar, ela tem que lavar o uniforme do marido dela. Então, a comunidade não vai exigir dela o que exige uma menina solteira que pode ficar lá na comunidade o dia inteiro, que não vai ter problema nenhum, né? Então, o carisma, ele é vivido dentro do meu estado de vida, né? Uma vocação não conflita com a outra. Aliás, uma vocação é suporte para outra, elas caminham juntas, né? Então eles caminham juntos no matrimônio deles enquanto despertam. A mesma coisa é o antenor, por exemplo, que é um caso, entre aspas, mais difícil ainda, porque ela não está dentro da comunidade. Mas como faz? Primeira coisa, é muito importante, e isso é muito bem conversado, que a pessoa aceite a comunidade e aquilo que nós vivemos, porque senão aí dá ruim. Aí dá ruim. Não pode. A pessoa precisa ter este contato com a comunidade. Então a Joyce está na comunidade sempre que pode. A gente sai em missão, a Joyce está junto na missão. Ela roda junto com nós, entendeu? Tá precisando de gente para vender pão de mel. Joyce, ajuda nós. A Joyce vai lá vender pão de mel na missão, entendeu? Mesmo não sendo da comunidade. Então ela, de alguma forma, ela está ali, próxima da comunidade, né? Mas eu não posso exigir dela a atitude de consagrada. Eu exijo dele. E ele, como um homem, ele coordena aquilo dentro da casa. Então, nós temos um compromisso comunitário. Você conversou com a Joyce? Eu? A gente sempre pergunta, você conversou? A Joyce pode? Tudo certo? Tudo bem para vocês? Nossa, eu achei que você estava pensando se eu conheci ela. A Joyce é uma graça, um amor de pessoa. Não, foi mais, demora 2 horas pra pegar. Né? Mas a gente sempre pergunta pra ele, entendeu? Por exemplo, estamos combinados, estamos de acordo, né? Por exemplo, ele tem um aniversário pra ir, então nós podemos dispensá-lo da missão, porque ele está com a noiva dele. Tudo isso é conversado, é combinado, né? Nós não fazemos entrar em conflito, em atrito. Nós não queremos isso. Mas nós queremos, assim, caminharmos juntos. Nós fomos criados por uma vida comunitária, né? As novas comunidades vivem uma vida fraterna. A vida fraterna é a vida comunitária, vida em comum. Então nós temos que saber viver em comum. Com os casados, com os solteiros, né? Então isto é equilibrado dentro da comunidade. Os casados têm a rotina de casados, os noivos têm a rotina de noivos, os solteiros têm a rotina de solteiros, e tá tudo bem, né? Então, por exemplo, lá não existe assim, mas por que fulano pode e eu não posso? Porque fulano tem uma vida, você é outra pessoa. E pronto, acabou, entendeu? É outra realidade. Então, dentro da sua realidade. Então, por exemplo, tem domingo que a Pamela e o Alexandre não estão na comunidade, porque domingo é dia do Senhor, é dia da família. Muitos domingos eles estão conosco, eles almoçam conosco, eles convivem conosco, eles estão lá conosco, eles vão para a missão conosco. Mas tem domingo que eles ficam em casa para sentar na mesa, para estar com a família, entende? Então, e lá eles estão sendo comunidade, lá eles estão sendo carisma, porque isso também é ser carisma, é viver. Se você é chamado ao matrimônio, lá você vai viver. Por exemplo, no meu caso, estou namorando, né? Minha namorada é da comunidade, o irmão dela é da comunidade, a namorada do irmão dela é da comunidade. Então vai virando o ninho de gato, né? Todo mundo da comunidade. Dentro do meu namoro, tem hora que eu sou namorado, tem hora que eu sou fundador. Olha só, tem que ter esse discernimento aí, né? E eu preciso. Você tem que respirar. Pôr na balança, dar uma respirada. Entende? Porque assim, igual.
E a sua namorada tem que entender isso. Tem que entender. E graças a Deus ela tem esse entendimento. Até porque pra gente começar, isso foi conversado antes. Né? Ela já era da comunidade antes de vocês namorarem, isso? Ela já era da comunidade, né? Então isso foi muito bem conversado antes. Por exemplo, eu estou numa missão. Ela não pode exigir que eu esteja grudado nela na missão o tempo inteiro. Eu estou em missão. Né? Então ela entende isso muito bem. Graças a Deus. Deus foi muito bom comigo, me deu uma pessoa muito compreensiva e uma pessoa, essa é a questão, uma pessoa que está na missão comigo. Toda vez que eu posto algo com ela, ou que eu me refiro a ela, eu digo obrigado por dividir a missão comigo. Não é nem dividir a vida, é a missão. Ela divide a missão junto comigo. Nós temos uma missão, o nosso carisma. E nós vivemos juntos essa missão, nós caminhamos juntos nessa missão. Então, a hora que eu preciso ser fundador, eu tenho que ser fundador. Então, não tem problema nenhum em ter que chamar ela, sentar ela lá na mesa da comunidade e dizer, olha, você está errando, isso aqui não está certo. Eu tomei liberdade aqui de brincar, né? Porque eu conheço eles. Sim, Maria, sim. Né? E são gente finíssima, né? Sim. Um abraço aqui para eles. São queridos, né? Me ajudaram bastante com uma outra questão, né, que eu estava passando aqui, né? E eles ajudaram assim, prontamente. Então, eu acho que até, eu não sei se eles já eram da comunidade ou não, né? Mas eles sempre tiveram essa questão de ser igreja, de levar muito a sério, né? Sim. Ser igreja e tudo mais. Isso é muito bom, né? São determinadíssimos no que eles querem. Né? Então, é um desafio. E este é o maior desafio das comunidades. Como as famílias consagradas vão viver. Esse é o nosso desafio. Né? E Deus tá nos fazendo caminhar, entender. Porque o caminho se faz caminhando. Como eu disse, as novas comunidades é uma realidade recentíssima. Então nós vamos caminhar muito ainda para poder chegar aqui e dizer assim, nós vivemos assim e isso está testado, afirmado e vivido. Né? Mas, por exemplo, vocês têm filhos? Ainda não. Ainda não, você tem filho. Se você fosse de uma comunidade, o seu filho é membro da comunidade? Não. Então eu não posso obrigar o seu filho a viver o que a gente vive. Entendeu? Você tem que ter, mesmo sendo membro de vida, porque o membro de vida vai dedicar 24 horas do seu tempo para a comunidade. Mesmo sendo membro de vida, eu não posso interferir na vida do seu filho. Porque o seu filho não tem o carisma. Ou tem, pode ser que tenha, mas pode ser que ele não tenha. E eu não posso interferir. Por exemplo, chegar para você e dizer, você vai colocar o seu filho naquela escola. Não, você é o pai. Você é o pai. Então o nosso trabalho é de criar consciência de consagrados, assim como nós precisamos ter consciência de cristãos, de que eu não preciso chegar no Léo e dizer, você está errado, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não, mas a minha consciência sabe o que eu preciso fazer, porque eu tenho consciência da minha vida, do meu chamado, né? Ontem eu estava dando crisma, eu sou catequista de crisma. Né? Tá vendo, gente? A gente trabalha na paróquia. Dou crisma para adolescentes. Nossa, uma turma grande de adolescentes. Mas é uma missão muito prazerosa, né? E gratificante. Muito. Ontem eu estava falando da missa com eles. E estava dizendo do ato penitencial e dos pecados veniais e dos pecados mortais. Terminou a crisma, veio um grupinho com 5 ali conversar comigo. Desesperado porque estavam em pecado, né? E me perguntando, me questionando das coisas. E eu disse assim, olha, a igreja não te impõe nada. A igreja não te obriga a nada. A igreja te orienta. Você vive se você quiser. Eu vivo porque eu tenho consciência. Consciência. Nós estávamos dizendo da castidade. Sim. Muito bonito você viver a castidade. Mas se você vive porque você tem medo de ir para o inferno, que adiantou? Eu vivo a castidade porque eu amo a Deus. Entende? A consciência. Esses dias eu estava atendendo uma menina e a menina dizia assim pra mim, claramente. Não sei se eu posso dizer, perdão, se eu já falei. Mas a menina dizia assim pra mim, eu gosto de ter relações sexuais com meu namorado e eu quero ter. E não vejo problema nisso. Eu dizia pra ela, eu falei, filha, se a tua consciência não está claro do porquê você não tem relação sexual, você vai deixar de fazer por quê? Porque você não quer ir pro inferno? Nossa, que vida medíocre a nossa. Deixar de fazer as coisas porque nós temos medo do inferno.
Agora, eu vivo a castidade no meu namoro e eu e Eduardo buscamos uma vida de castidade porque nós entendemos que nós precisamos amar a Deus na nossa sexualidade. Se eu não criar consciência, não estou dizendo que você pode fazer à vontade, não estou dizendo isso não, mas estou dizendo assim, se nós não aprendermos a criar nas pessoas da igreja a consciência daquilo que nós fazemos ou não fazemos, a gente faz porque a gente ouviu o que tem que dizer, porque o padre falou o que tem que fazer, eu vou à missa porque minha mãe disse que eu tenho que ir à missa todo domingo. Não, eu vou à missa porque é o dia do Senhor, porque é o meu dia de encontro com Deus, que é o meu dia da Eucaristia, é o meu dia de comungar do corpo e sangue de Cristo, é o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Então eu tenho a consciência. Dentro das comunidades, eu acredito, isso é uma visão particular minha, da mesma forma, nós precisamos criar consciência de consagrado. Eu não preciso ficar aqui dizendo para você, olha, você não pode fazer isso, olha, você não pode ir em tal lugar. É muito simples, sou um consagrado. Como consagrado, consagrado é ser um com o sagrado. Ou seja, a minha vida é a de Jesus, entra em conformidade. Sou um com Jesus. É permitido, mas tudo me convém. Como um consagrado, como um com Jesus. Eu olho para aquele lugar, eu digo, um consagrado deveria ir ali? Criar minha consciência. Não, aquilo ali não me faz bem. Então eu não vou. Então eu não faço. É a mesma coisa dentro de uma família. Imagina, o Léo é membro da comunidade e eu tenho que ficar falando para ele, nossa, tira o celular do seu filho. Nossa, seu filho tá mexendo muito no celular. Nossa, meu Deus, o filho é dele. Agora eu preciso criar nele a consciência de que é o pai e que um pai educa os filhos na verdade e na lei. Então, quando a pessoa cria esta consciência, nós conseguimos trabalhar. Esse é o nosso desafio. Os consagrados precisam ter consciência de que eles têm uma vida consagrada. Uma vez fui confessar com o padre Cleitinho, um grande homem de Deus. Não sei se vocês conhecem ele. Ele está em fama hoje. E ele olhou para mim, ele é muito calmo, muito tranquilo. Ele disse, meu filho, todos os seus pecados são de um jovem comum. Mas você precisa entender que você não é um jovem comum. E de fato não somos. Eu sou chamado a viver uma radicalidade do meu batismo. Eu sou consagrado. E a minha cabeça, isso precisa estar impregnado aqui. Eu não frequento alguns lugares porque não me é permitido. Eu frequento porque eu sei que eu não posso. Que se eu for, é malefício para minha vida. Que eu estou rompendo a minha amizade com Deus e eu não quero romper a minha amizade com Deus. Entende? Isso? É esta consciência. Eu acredito que isso não é válido só para membros de comunidade, mas para um católico. Por que você vai à missa aos domingos? Por que você se confessa? Por que você vive a castidade? Nós falávamos sobre isso no nosso último Veritas, né? Que foi sobre a confissão. Sim. E assim, é claro, a pessoa fala assim, mas eu gosto. Você falou uma menina, você não citou nome, sim, então tá tudo certo, né? Fica tranquilo. Mas assim, o exemplo que você deu, gosto de ter relações tal com meu namorado. Gente, nós estamos falando de algo prazeroso. Quem não gosta? Quem não tem? Falar assim, eu gosto de comer chocolate. Isso aqui são coisas... Louve a Deus por ter... A questão dela, ela dizia assim, fulano falou que eu vou pro inferno por causa disso. Eu falei, olha, eu não sou Deus para te dizer se você vai pro inferno ou não. Falei, não sou louco de dizer se você vai pro inferno ou não. Falei, quem vai te dizer isso é Deus. O que eu posso te dizer é o que a igreja te orienta. A igreja te orienta. Se abstenha de relações sexuais até o casamento. Jesus veio e revelou isso aí e nos deu como um caminho para ser seguido. Ponto. É a orientação da igreja. Agora, eu acredito que a base para se viver isso é o amor. É o amor. Quando nós dizemos Deus é misericórdia, Deus é amor, é nisso que eu creio. Entende? Não é medo do inferno, não é medo de Deus, não é uma imposição, mas é a minha consciência que diz, cara, eu estou ferindo Jesus, eu estou rompendo a minha amizade com Deus. Deus morreu numa cruz para voltar a minha amizade com Deus, e eu, a troco de uma relação, estou jogando isso para o espaço, e isso eu não quero. Então por isso eu busco uma vida de castidade, ou qualquer outro pecado. É neste sentido, e não porque a igreja me impôs, porque o padre mandou, porque fulano disse, ou porque eu vou para o inferno.
mas porque eu não quero romper minha amizade com Deus. Né? Isso é muito interessante. Olha, Gabriel, infelizmente o nosso tempo... Eu acho que nós até passamos, né? Acabando. Merecia uma parte 2. Eu acho que merecia uma parte 2. Vamos agendar aí. Te agradeço, né, imensamente por ter vindo aqui nos né, presentear com a sua presença mesmo e nos informar sobre as comunidades, tirar nossas dúvidas sobre a questão das comunidades. E queria te dar esse espaço para que você informe para nós e para quem está assistindo como ajudar a Desperta, como colaborar com essa obra. Deixar as redes sociais também, Sim. né? Nosso Instagram é Comunidade Desperta. O meu Instagram pessoal é Gabriel Desperta. Nós temos, para ajudar a comunidade, você pode adquirir os nossos produtos de evangelização. Então nós temos o nosso terço, que nós mesmos fazemos, confeccionamos o terço e vendemos personalizado, ou aqueles que já estão prontos, e também a doceria da comunidade, que é o melhor pão de mel desse Brasil afora, é o nosso pão de mel. Então você pode adquirir o pão de mel. Também você pode fazer uma doação voluntária, né? Você pode nos chamar no Instagram, nos procurar no direct, que nós passamos os contatos, as informações. Não lembro de qual o número, por isso. Faz parte. Não lembro de qual, mas chamando no Instagram a gente te manda. E conversa lá. Você pode fazer uma doação voluntária ou também fazer a sua doação mensal de R$1 até a quantidade que você quiser, você está contribuindo para uma obra de evangelização. Também você pode nos ajudar levando a comunidade até a sua cidade, né? Onde nós passamos pregando, evangelizando, nós falamos o nome de Deus e nós também levamos os nossos produtos. Você conhece a comunidade, o trabalho da comunidade. Então, para conhecer de perto a comunidade, você pode nos levar até a sua cidade em missão, pregação, oração, ministração, ou vir até a comunidade. Todos os sábados à noite nós temos encontros abertos ao público, né? Sábado à noite, 8 horas da noite, lá na sede da comunidade, ao lado da catedral. E também nós temos o atendimento de oração na comunidade. Os nossos atendimentos de oração acontecem todos os sábados de manhã. Você pode nos chamar lá no Instagram, que nós agendamos para você o atendimento, que é uma partilha, um direcionamento, uma conversa, e nós rezamos por você, oramos por você, certo? Você pode mandar também seu pedido de oração, sua intenção. Toda semana, todos os dias, nós temos uma equipe lá rezando por todas as pessoas que nos pedem oração, aqueles que nós acompanhamos, aqueles que estão junto de nós. Assisti o último podcast de vocês e o Pablo dizia algo que eu achei muito interessante e repito também: se eu falei alguma coisa errada, me perdoem, né? Não tenho problema em ser corrigido também, graças a Deus, Deus me ensinou isso. Então você pode comentar aí: olha, o correto é isso. Fica à vontade, não tem problema não. Nós estamos aqui para isso, para aprendermos juntos, para crescermos juntos. Então, se tem algo aí errado, segundo a doutrina da igreja, me perdoem. Somos humanos, né? E fique à vontade para comentar também, não tem problema não. Eu acho que esse é o bordão do Veritas. Se eu falei algo errado, me corrija. Me corrija. Não tem problema, aprendemos juntos. Eu agradeço demais, viu? Não sabia do encontro do sábado à noite, vou participar também. Todo sábado à noite nós estamos lá firme, forte, faça chuva, faça sol, cai granizo, nós estamos lá rezando. Glória a Deus. E o Desperta Cast também? Tá. Isso, no mesmo dia do de vocês, mas um pouquinho mais tarde. Dá tempo de fazer uma maratona de podcast, né? O de vocês entra 19 horas, né? Sim. É isso mesmo, né? O Veritas tem, assim, depende da disponibilidade de quem vem aqui. Entendi. Né? Então, O nosso é toda sexta, 8 horas da noite. Entra... não é ao vivo, é gravado também. Alguns que são ao vivo. Tem um canal no YouTube. Isso, Comunidade Desperta, né? Então, 8 horas nós lançamos lá. E graças a Deus tem muitos convidados, muitas pessoas. Agora nós estamos conseguindo os padres também para sentar lá conosco, partilhar. Estamos focados nos padres dessa diocese, para a gente conhecer os padres da nossa diocese. Só conteúdo top, gente. Vocês têm que ver lá. O piorzinho sou eu. Pronto. Inclusive assistem o do Léo lá, agora você tem que ir também. Vamos marcar. Fazer um encontro dos podcasts lá. Vamos fazer. Show de bola. Irmão, obrigado você que nos acompanhou. Léo quer se despedir? Não, no mais agradecimento ao Gabriel, foi uma alegria muito grande, viu, ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. E as portas estão sempre abertas, né? Espero que você volte mais vezes aí, que foi um tema muito amplo, né? Tem muita coisa para falar, eu aprendi muita coisa aqui hoje. E vamos agendar uma parte 2 aí.
Se Deus quiser, e perdão pela falação, porque eu falo muito mesmo. Não, Normal. Estamos aqui para isso mesmo. Agradeço todo mundo que esteve com a gente até aqui. E mais uma vez, compartilhe com seus amigos, com todas as pessoas que você conhece. Nos ajude a evangelizar nessa missão. Esse podcast é para você. E nos ajude compartilhando. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Dê um like aí, deixe nos comentários, igual todo mundo sempre diz aqui. Se você tem alguma coisa a acrescentar, queira comunicar com a gente, deixa nos comentários aí. É uma alegria muito, muito grande ter você conosco. Gostou do conteúdo? Indica, passa para outras pessoas. Quero agradecer também o Everton, que está nos bastidores aqui, tá nos ajudando aqui nos bastidores. Obrigado, irmão, pela presença. E, bom, é isso. Se gostou desse conteúdo, manda para todo mundo, compartilha aí, nos indique, né? Ó, tem um podcast lá e tal. Indica a Desperta também. Vocês viram que é um trabalho maravilhoso, que brota diretamente da igreja, né? E que tem que ser anunciado também esse trabalho, né? Falar de quem está evangelizando, penso eu que também é evangelizar, né? Se você está divulgando quem está evangelizando, você está colaborando com a evangelização. Estou errado? Não, é isso. Se eu falei algo errado, comenta aí. Eu não me lembro o nome do Papa que disse isso agora, mas tem um Papa que disse que ajuda uma obra de evangelização, tem méritos de evangelizador. Eu lembrava que tinha alguma coisa, mas é isso. Obrigado. Muito obrigado e até o próximo episódio.